Então, vamos dar continuidade ainda ao sacramento da Eucaristia, né? Terminando de falar sobre a adoração do Senhor presente no pão e no vinho, na Sagrada Eucaristia. Vamos começar com a oração inicial, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos do mesmo Espírito segundo a vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, como nós devemos venerar corretamente o Senhor presente no pão e no vinho? Porque Deus está realmente presente nas espécies consagradas do pão e do vinho, nós devemos guardar os dons sagrados com elevada veneração e adorar nosso Senhor e Redentor presente no Santíssimo Sacramento. Então, se ainda sobrarem hóstias após a celebração da Sagrada Eucaristia, elas são conservadas no sacrário, em vasos sagrados. O sacrário é um santuário, um lugar secreto, um refúgio. Como a Arca da Aliança no Antigo Testamento, o sacrário ele desenvolveu-se na igreja como lugar precioso e distinto para a conservação do Santíssimo, Cristo na espécie do pão. E ali, quando tem Cristo ali dentro do sacrário, fica uma vela acesa ao lado do sacrário, se vocês observarem. Isso é o que diferencia uma igreja católica dos outros templos, de outras religiões. E este é um dos lugares mais veneráveis em cada igreja. Diante do sacrário, nós devemos fazer uma genuflexão, isto é, dobramos o joelho direito. E quem realmente segue Cristo reconhece-o certamente nos mais pobres e serve-o neles. Além disso, ele encontrará também tempo para permanecer no silêncio da adoração diante do sacrário, oferecendo seu amor ao Senhor Eucarístico. E ao longo do nosso dia, nós podemos fazer visitas a Jesus sacramentado ali no sacrário. Quantas igrejas nós cruzamos durante o nosso dia? Ou quando passamos diante de uma igreja, lembrar que Cristo está ali, né? Fazer um sinal da cruz, falar com Jesus, isso vai nos colocando em presença de Deus ao longo do nosso dia. Nós podemos parar e entrar numa igreja, conversar um pouco com Jesus, 5 minutinhos, falar: Jesus, eu estou aqui, visitá-lo. E com que frequência deve um cristão católico participar da celebração eucarística? O compromisso de um cristão católico é ir à missa todos os domingos e festas de guarda. Quem realmente procura a amizade com Jesus aceita sempre que pode o convite pessoal de Jesus para a ceia. Então, quem está buscando essa amizade vai acabar buscando mais receber a Eucaristia, estar na Santa Missa ao longo da semana. E, na verdade, a obrigação de ir à missa é para um cristão autêntico uma expressão tão inadequada como uma obrigação de dar um beijo, para quem está realmente apaixonado. Ninguém consegue ter uma relação viva com Cristo se não vai onde Ele espera por nós. Então, por isso, desde muito cedo a celebração da missa é para os cristãos o coração do domingo, centro do domingo, e o encontro mais importante da semana. E para muitos é o encontro mais importante do dia, para aqueles que participam da missa diariamente. Santa Teresa de Calcutá, quando fala do seu trabalho
na sua ordem, ela fala assim: nós temos muito trabalho por todo lado, estão cheios os nossos hospitais e as nossas casas mortuárias. Quando começamos com a adoração diária, o nosso amor a Cristo tornou-se mais íntimo, nosso amor uns aos outros mais compreensivo, o nosso amor aos pobres mais compassivo e o número das vocações duplicou. E como é que eu posso me preparar para receber a Santa Eucaristia? Quem deseja receber a Sagrada Eucaristia tem de ser católico. Se ele tiver consciente de algum pecado grave, ele deve previamente confessar-se. Então, antes de se aproximar do altar, deve reconciliar-se com o próximo. Até há poucos anos, era habitual não comer nada pelo menos 3 horas antes da celebração eucarística. Era o jejum eucarístico, era 3 horas. Assim se preparava para o encontro com Cristo na comunhão. Hoje a Igreja recomenda pelo menos 1 hora de jejum. Outro sinal de reverência é um vestuário seleto e belo, porque nós temos um encontro com o Senhor do Universo, né? Como nós encontraríamos a rainha da Inglaterra? Então, nós vamos ter um encontro com Deus. E não devemos descuidar do nosso vestuário, os decotes, o vestuário muito curto, né? E devemos vestir uma roupa as mais adequadas que nós tivermos a essa ocasião solene. Mas não cabe a nós também ficar julgando a roupa das pessoas que estão na missa, porque Jesus fica feliz com todos que vão encontrá-lo. E de que modo me transforma a Sagrada Comunhão? Então, cada comunhão sagrada me liga mais profundamente a Cristo, faz de mim um membro vivo do corpo de Cristo, da Igreja, renova os dons que eu obtive no batismo e na confirmação, e me fortalece no combate contra o pecado. E a Sagrada Eucaristia, ela pode também ser dada aos cristãos não católicos? Bom, a Sagrada Comunhão é a expressão da unidade do corpo de Cristo, da Igreja. A Igreja Católica pertence a quem está batizado nela, partilha da sua fé e vive em união com ela. Seria uma contradição se a Igreja convidasse à comunhão pessoas que ainda não partilham da fé e da vida da Igreja. A credibilidade do sinal eucarístico, nesse caso, seria abalada. Então, os cristãos ortodoxos podem pedir individualmente para receber a Sagrada Comunhão numa celebração católica, porque eles partilham da fé eucarística da Igreja Católica, ainda que a sua comunhão ainda não esteja em plena unidade com a Igreja Católica. Quanto aos membros de outras confissões cristãs, a Sagrada Comunhão pode ser dada em circunstâncias muito pontuais, em caso de necessidade grave ou se existe a fé integral na presença eucarística. Então, celebrações comuns da ceia do Senhor entre cristãos católicos e evangélicos são uma meta e um desejo de todos os esforços ecumênicos. Antecipá-las, porém, sem se ter construído a realidade do corpo de Cristo, né, a realidade de igreja, numa fé e numa igreja únicas, constitui uma falsidade e não é, portanto, permitido. Outro tipo de celebrações ecumênicas, em que os cristãos de diversas confissões oram juntos, são boas e inclusivamente desejadas pela Igreja Católica. E, enfim, a Sagrada Eucaristia é uma antecipação da vida eterna. Jesus prometeu aos seus discípulos e por eles, também a nós, assentarem-se à mesa com ele. Por isso, cada Santa Missa é memorial da paixão, plenitude da graça, penhor da futura glória.
Kurt Koch, um bispo da Basileia, disse assim: a pessoa crente que se ajoelha apenas diante de Deus aprende a passar este mundo corretamente.